Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui para bater um papo com vocês a respeito dos livros da UFO no vestibular deste ano. São 5 obras e a gente vai fazer um comentário sobre cada uma delas para servir de apoio e de suporte para vocês nessa hora tão delicada que é a hora do vestibular e de tantas informações que vocês precisam ter presentes para ir realizá-lo, tá bem? Bem, eu gostaria de começar falando do escritor Lima Barreto, né? Autor de uma série de romances, como Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, além de inúmeros contos. E são alguns contos do Lima Barreto que foram indicados ali pelo vestibular da UF, tá? Primeira informação de destaque: Lima Barreto é um escritor do pré-modernismo brasileiro, eh, entre aspas, movimento literário que aconteceu entre 1902 e 1922. Entre aspas, pois não propriamente foi um movimento literário com uma cartilha, com um script, semelhante a outros, né. Na verdade, o pré-modernismo foi uma fase de transição, que congregou alguns grandes nomes da literatura brasileira, como Monteiro Lobato, o Euclides da Cunha, o Graça Aranha, o Augusto dos Anjos e o Lima Barreto, tá. Como pertencente a essa fase, ele, desenvolve uma literatura pautada na crítica social. E essa crítica tem a ver com o fato de o Lima Barreto vir de uma ascendência mais humilde, ele era mestiço e, devido a essa condição, ele não conseguiu ocupar um local de destaque na sociedade carioca daquele tempo. Acrescenta-se a isso o fato de ele ter tido problemas com o alcoolismo, o que fez com que a sua obra ficasse ainda mais, em segundo plano, tá. No entanto, a sua obra tem sim um grande destaque, em muitos congressos, o seu estilo e a sua acuidade analítica é comparável a Machado de Assis, tá bem? E, no caso, ele vai ser um escritor que desenvolve uma descrição analítica, irônica e crítica das elites cariocas e como aqueles que não pertencem à elite encontram subterfúgios para se destacar, para sobreviver mesmo, né? A começar pelo conto O Homem que Sabia Javanês, é uma história que podemos dizer uma história de malandragem. Porém, uma boa malandragem, uma vez que o personagem, que é esse homem que sabia javanês, é um personagem chamado Castelo, né? Castelo, nome esse que nos faz lembrar do parnasianismo, né? Nos faz lembrar desse movimento em que os poetas eram considerados poetas de Torres de Marfim, porque eles se colocavam no nível superior da sociedade e procuravam apenas apontar fatores estéticos, ou seja, o bem escrever e não tratar de problemas propriamente dito. E, no caso, o homem que sabia javanês refere-se a uma ostentação de linguagem e de cultura bastante distinta. Ou seja, indiretamente haveria uma ironia aqui ao parnasianismo, tá? Porque o parnasianismo gostava das coisas raras, das linguagens muito elevadas e cultas, para ostentar um saber, ostentar um conhecimento que era superficial. E é nessa superficialidade de conhecimento que situa-se o personagem Castelo, ok? Esse Castelo é quem nos conta a história. E ele vai conversar com um interlocutor chamado Castro,
e nessa conversa ele vai nos mostrar como é que ele se tornou um professor de javanês sem nunca ter sabido propriamente esta língua. O fato é que esse castelo estava passando por dificuldades financeiras. E essas dificuldades beiravam o desespero, pois ele não tinha nem mesmo dinheiro para pagar o aluguel. E, em certa ocasião, ele leu em um jornal um anúncio que se estava precisando de um professor de javanês. Alguém que conhecia a língua da ilha de Java. Astutamente, ele pensou consigo: onde é que haverá um professor de javanês no país? Praticamente impossível. Como provavelmente não vai haver quem se interesse por esse cargo, vou eu me oferecer para ser esse professor de javanês. Aí ele se prepara, indo a uma biblioteca e lendo algumas enciclopédias, alguns materiais que traziam informações sobre esta língua falada na ilha de Java. E, tendo adquirido uma certa noção, ele vai procurar, quer dizer, ele vai enviar uma carta para este que estava procurando um professor de javanês. E aí, no caso, ele vai mandar uma carta e vai receber, 2 dias depois, uma resposta em que ele deveria ir falar com o tal doutor Manuel Feliciano Soares Albernaz, barão de Jacuecanga, a Rua Conde de Bonfim. Ou seja, o interessado pelo professor de javanês provavelmente não teve nenhum outro que o procurasse, logo o castelo é o único que vai aparecer. E nesses 2 dias ele vai aproveitar para ler algumas outras coisas, já que ele estava com dificuldade financeira, né? eh, Estudou um pouco o alfabeto do javanês, algumas expressões como bom dia, boa tarde, né? Olá, tenho muito prazer em conhecê-lo, para dar uma impressionada. E aí ele vai até a casa desse barão de Jacuecanga. O nome já diz, é alguém da alta classe. E esta casa corresponde a um aristocratismo, a um certo luxo ultrapassado, mas não deixa de ser uma casa luxuosa, com retratos de pessoas, de senhores com barba em colar, outros retratos de senhoras com cabelos presos, muitos leques, né? Depois ele viu outros objetos ali na casa e ficou meio impressionado, tipo, nossa, será que eu vou me meter nessa mesmo? E se descobrem que eu não sou professor de javanês. Ele teve vontade de ir embora, mas já que estava lá, vamos, né? E aí o barão quis saber onde ele aprendeu o javanês, e ele inventou uma história que o pai dele era um javanês que desembarcou na Bahia e se tornou pescador, e ele aprendeu o javanês consequentemente com o pai, e assim ele guardou essa língua consigo, sem nunca poder reproduzi-la, mas a oportunidade estava sendo dada por esse velho barão. E aí esse barão vai lhe contar o porquê que quer saber o javanês. Ele diz que ele era neto do conselheiro Albernaz, que acompanhou o Pedro I quando este se abdicou. O avô do barão trouxera de Londres um livro em língua esquisita, mas que tinha grande admiração. E antes de morrer,
esse barão chamou o neto e disse que o livro estava escrito em javanês e que evitava desgraças e trazia grande felicidade para quem o tivesse. Para que isso se cumprisse, seria necessário fazer com que o filho o entendesse. Este velho perdera todos os filhos, sobrinhos, e só lhe restava uma filha casada. Mas filha essa que tinha um filho doente mental, de tal maneira que não teria nenhum interesse em saber sobre o livro. Então, o barão traz uma valorização afetiva por este livro deixado pelo avô, né? E ele quer, mesmo em idade avançada, saber do que se trata esse livro, já que ele evitava desgraças e trazia felicidade. Assim, um criado ali da casa vai trazer o livro, era um livro impresso em grandes letras, com um papel amarelado e grosso. Faltava a folha do rosto e não se podia ler a data da impressão. Aí havia um prefácio, umas páginas iniciais escritas em inglês. E o Castelo tinha uma certa noção de inglês. E fica sabendo que ali, naquele livro, havia histórias de um tal príncipe Kulanga, escritor javanês de muito mérito. O velho barão, ao ouvir isso, sem ter noção de que é uma informação extraída da parte em inglês, já fica muito impressionado e começa a pegar o livro e a folheá-lo como se fosse assim um objeto valiosíssimo, quase que como um amuleto. E o velho, portanto, o barão, vai gostar do Castelo e Castelo vai começar a ensinar esse velho. Bom, como? Ensinando as letras do alfabeto, né? Porque ele queria ganhar tempo, né? Queria ganhar tempo, dando aquela enrolada, e ali ele vai recebendo um certo ordenado do velho, e vai contando as suas histórias, naquela malandragem, né? Ele não tinha nada a perder, está pagando aluguel. E o velho, que já tinha uma idade avançada, já no meio do alfabeto, desiste, não quer aprender mais. Prefere que o Castelo lhe conte as histórias que estariam presentes ali naquele livro. E vale lembrar que, nesse meio tempo, a filha desse barão, chamada Dona Maria da Glória, e o marido dela admiraram muito o fato de o pai sogro estar interessado pelos estudos, estar querendo desenvolver o seu conhecimento, né? Muito bem. Depois de 2 meses, portanto, esse velho desiste da aprendizagem e esse Castelo teria que traduzir, dia sim, dia não, um trecho do livro, evitando assim o cansaço. Ou seja, mais motivo para esse Castelo tirar proveito da situação. Muito bem. Como ele vai traduzir esse livro? Ele não vai traduzir, ele vai inventar histórias bem tolas, e vai dizê-las com tão veracidade, com tanta ênfase, que convence o velho de que as histórias são realmente verdadeiras e que aquele livro é uma bênção, né? E assim o velho vai fazer o Castelo morar na sua casa, vai dar a ele presentes, vai aumentar-lhe o ordenado e vai propiciar a ele uma vida bem confortável. Contribuiu para isso o fato desse velho ter ganho uma herança de um parente. E essa herança inesperada que surge vai ser atribuída ao fato desse velho estar interessado em conhecer a história do livro que ele trazia consigo ganho ali pelo avô. O Castelo, a princípio, tem um certo remorso, tem assim um certo peso na consciência, mas depois, tipo,
não estou fazendo mal nenhum. A minha presença, a minha companhia já faz bem a esse velho. Vou continuar. De tal maneira que este velho, que é o Barão de Jacuecanga, tinha contatos. E ele vai enviar uma carta ao tal Visconde de Caruru, solicitando que a esse Visconde que o castelo fosse colocado na diplomacia brasileira, já que ele sabia javanês. E a primeira grande vantagem do castelo é que ele foi enviado para a Secretaria dos Estrangeiros com diversas recomendações. Foi um sucesso. E aí, como que foi um sucesso se ele nada sabia? Pois é, ele nada sabia, mas ninguém também nada sabia sobre a língua javanesa. E, estando nessa secretaria, lhe foi dada a promessa de um dia ocupar um posto diplomático lá no Oriente. Mas só que, por hora, não havia uma vaga disponível. No entanto, foi-lhe convidado, foi-lhe recomendado que se preparasse para um congresso de linguística que haveria na Europa, no qual o castelo iria representar o Brasil a respeito da língua e da cultura javanesa. E olha só, ele que nada sabia do javanês estaria em um congresso de sábios, de intelectuais, pesquisadores da linguagem. Pois bem, passou um tempinho, esse barão veio a óbito. Passou o livro ao genro, que para que o fizesse chegar ao neto, quando esse neto tivesse uma idade conveniente, e deixou um testamento ao castelo. Mais uma vantagem, né? Esse castelo passa a estudar línguas maleopolinésicas, mas não conseguia aprender, porque não tinha vontade suficiente para aquelas coisas esquisitas. Chegou a comprar livros, assinar revistas, mas nada. Ele era citado nos jornais como um exímio professor do javanês, conhecedor da língua, recebia cartas, chegou a ser convidado a dar aulas para uma turma de alunos, mas ele se esquiva, não vai correr o risco de ser desmascarado. E ele consegue escrever um artigo ao Jornal do Comércio sobre a língua javanesa antiga e moderna. E as pessoas assim, confirmaram a admiração pelo Castelo, falou: nossa, olha esse cara, ele conhece mesmo essa literatura, está até escrevendo para o jornal. E nesse meio tempo, né, da história, o interlocutor chamado Castro interrompe algumas vezes o Castelo, perguntando, né, mas como que você escreveu sobre a literatura javanesa se você nada sabia? E o Castelo diz que ele primeiro descreveu a ilha de Java com auxílio de dicionários e algumas referências geográficas, e depois citou coisas aleatórias sobre Java, sobre esta ilha, e ponto final. Não duvidaram? Pergunta esse Castro. Ele diz que não, não só não duvidaram, mas vão dar ao castelo ainda uma condição melhor, na qual ele vai ser convidado para ser diplomata, quer dizer, antes de ser diplomata, ele vai até esse congresso na Europa, vale lembrar, e ali ele vai ser inscrito na seção do Tupi-Guarani, vai publicar num periódico chamado Mensageiro de Bale, o seu retrato, notas biográficas e bibliográficas, e, vai estar nesse congresso falando coisas do javanês e do tupi-guarani sem praticamente nada
entender. E ali ele vai ser mais admirado, pois, ao acabar o congresso, ele faz publicar trechinhos desse artigo do Mensageiro de Bale, em outros países, como em Berlim, na Alemanha, em Turim, na Itália e na França. E os leitores vão lhe oferecer um banquete presidido por um senador, e ele vai ter, assim, uma atenção muito grande, já que estava-se diante de um verdadeiro sábio, de alguém que sabia a língua javanesa. Pois bem, depois de 6 meses, aí vem o outro prêmio. O Castelo vai ser mandado como cônsul em Havana, onde ele ficou por 6 anos e que ainda vai voltar a fim de aperfeiçoar os seus estudos das línguas da Malaia, Melanésia e Polinésia. Ele vai estudar de verdade? Não. Ele vai se tornar um carreirista, ou seja, um funcionário público que faz carreira no funcionalismo através de malandragens, de enganações, de mentiras, tudo visando apenas ocupar postos cada vez maiores, cada vez mais avançados. E isso tudo é narrado pelo Castelo ao interlocutor chamado Castro, em uma espécie de bar, de botequim, enquanto eles desfrutam de um copo de cerveja. E assim termina esse conto. E o que esse conto traz para nós? A malandragem, claro, em primeiro lugar, mas em segundo lugar fala do pedantismo, que era uma coisa muito comum no Brasil nesse período, que era assim, a ostentação de um saber superficial. Então, considerava-se, nesse final do século XIX, início do século XX, que uma pessoa que sabia uma língua estrangeira, por exemplo, era de uma superioridade incomum. E, por esse período, era muito corriqueiro que políticos procuravam fazer discursos muito ostentosos, muito pedantes, muito difíceis, para impressionar aos interlocutores, de tal forma que, impressionados, votavam nesse candidato e ele ganhava as eleições. Ou seja, em síntese, o conto é narrado em primeira pessoa por esse tal Castelo. Narra de forma direta para esse interlocutor chamado Castro. Castelo tem um comportamento hipócrita, sem dúvida, mas esse comportamento parece traduzir o que seria o seu caráter aventureiro, e a sua tendência a viver da vadiagem, a viver da malandragem melhor, né? E da astúcia. Esforçar-se para aprender esse idioma, praticamente nada. Ele restringiu-se ao alfabeto e algumas curiosidades além disso. O fato é que ele tem um comportamento inescrupuloso, cara de pau, vamos dizer assim. E, dessa maneira, consegue convencer facilmente o velho barão ao demonstrar algo que ele não sabia, o barão não sabia e ninguém sabia. Então, aqui vale aquela ideia de que o mundo é dos espertos e os espertos sobressaem, né? Muito bem. Ele simplesmente dá ao velho algo que o velho queria ouvir. Ou poderíamos dizer, será que ele queria ouvir mesmo alguma coisa ou será que ele queria uma companhia? Será que era a solidão que estava batendo na vida desse velho, já que, né, vivia sozinho? Muito bem. Portanto, esse conto é um conto de caráter nitidamente satírico. Do quê? Da intelectualidade
brasileira do início do século XX, como eu havia dito. O Castelo é um espertalhão, um oportunista, que diante das dificuldades financeiras se lança em um empreendimento que ele não saberia se daria certo. Mas e se não desse, pouco ele tinha a perder, já que ele não tinha nada a não ser algumas dívidas. O fato é que, posando-se de sábio, ele vai ganhar vantagens ao se tornar agregado na casa desse barão. Eh, Estar agregado o leva a ter contatos com outras pessoas, levando a obter o cargo de cônsul em Havana. Ou seja, como é que esse personagem conseguiu sobressair-se com as ferramentas que ele tinha. Ferramentas essas que fazem parte das classes excluídas do Brasil, né? Em que, diante de uma falta de assistência efetiva dos governos, as classes excluídas são obrigadas a se virarem nos 30, são obrigadas a darem um jeitinho para poderem sobreviver. E aqui emerge esta astúcia, essa esperteza e também a malandragem, que é algo tão corriqueiro no Brasil e que se desdobra em situações muito desagradáveis, como, por exemplo, a corrupção, tá joia? Então, Lima Barreto é esse escritor a agudo, atento e muito perceptivo a respeito da sociedade brasileira. Mas fique atento, esta temática, esta abordagem está presente também em outras obras, dos contos de Lima Barreto.